Na aula de hoje, nós vamos ver como escrever o segundo parágrafo de desenvolvimento do Enem 2019. Tá? Nós já vimos que a primeira coisa que o aluno tem que fazer quando pega a prova é examinar não só o título, mas também os textos motivadores e retirar deles os 4 elementos essenciais que você precisa para escrever a redação, que são o problema, o bem, as causas e a solução. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês essa análise, a gente já fez, só confirmem para mim aí se está dando para enxergar legal. Dei uma confirmada, eu vou aumentar aqui. Então isso aqui é só para lembrar quem não estava presente, tá? E aí a gente já dá seguimento, tá? Então só confirmem para mim se está dando para enxergar. Sejam bem-vindos os últimos aí que estão entrando: Ana Ju, Sabrina, Amanda, Diego, Laísa, legal. Vamos lá então. Nós analisamos os textos motivadores, a aula em que a gente fez isso está lá no canal, tá? E a gente viu que são 4 os elementos, são esses aqui: o problema, o bem, as causas e a solução. Obrigado, Ana Clara, por confirmar aí, tá dando para enxergar, né? Viviane também, beleza. Obrigado a todos que estão confirmando. Bom, o problema é muito fácil, né? O título já deixa meio que claro, que é a democratização do acesso ao cinema, ou melhor, o problema é vamos corrigir aqui, falta, né, de democratização. Falta de democratização do acesso ao cinema físico, tá? Porque os textos motivadores deixaram claro que que o problema para esse Enem aí era as pessoas não irem no cinema físico, tá? O bem é o que então? Bom, o bem é aquilo que o problema ataca, certo? Se o problema é falta de democratização do acesso ao cinema, o bem é a possibilidade de todo mundo ir ao cinema, o cinema, em suma, né? Esse é o bem. As causas do problema, nós vimos que tem 2 grupos de causas: custos altos e concentração geográfica das salas de exibição, certo? São 2 grupos de causas. Dentro do primeiro grupo, custos altos, a gente pode pensar em vários custos altos: ingresso, certo? Ingresso caro, estacionamento caro, kit pipoca, Coca-Cola, aqueles negócios que vende na bomboniere do cinema, né? Aquelas coisas todas que, né, as pessoas têm que consumir, acabam consumindo e encarece. Entendeu? Quer dizer, nota, por isso que eu falo em grupo de causas, tá? Porque tem várias coisas que a gente pode falar dentro desse grupo, entendeu? Não tem uma coisa só. Tem o ingresso, tem o estacionamento, tem pipoca, etc. E a mesma coisa no segundo grupo, a concentração geográfica das salas de exibição, a gente pode pensar, na verdade, em 2 coisas dentro desse grupo. A concentração nas grandes cidades, tá? É uma coisa, ou seja, em detrimento do interior do Brasil. E não só, a concentração também em bairros ricos das cidades, tá? Então é uma dupla concentração dos cinemas, tá? Então essas 2 coisas aqui a gente pode abordar dentro desse grupo de causas. Eu quero que vocês peguem essa noção de grupo de causas, tá? Porque às vezes a gente pensa num monte de causas para um mesmo problema, tá? Por exemplo, uma aluna minha está fazendo uma redação sobre doação de sangue, tá? O problema dos bancos de sangue brasileiros terem poucos doadores, tá? Aí a gente está pensando assim, olha só, tem várias causas assim. Tem gente que tem medo de doar, tem gente que tem superstição, tem gente que a religião não deixa o cara doar, em suma. Só que se vocês forem parar para pensar, todas essas coisas, elas se referem ao quê? A uma questão de consciência, de educação da pessoa, certo? Se ela tem um medo bobo de doar, ou se ela tem uma superstição qualquer, tal, quer dizer, isso tudo diz respeito à conscientização da pessoa, entendeu? Isso é um grupo de causas. Enquanto que, assim, se por exemplo, se os centros de doação de sangue são longe, fazem pouca campanha na mídia para avisar que estão precisando, etc.
se eles não têm funcionários suficientes para receber as doações de sangue e tal. Isso tudo é um outro grupo de causas, que diz respeito ao quê? À capacidade dos centros. Então, gente, às vezes tem várias causas para o mesmo problema. Vocês têm que parar e pensar se as causas não se agrupam em grupos assim, certo? Por exemplo, o ingresso é caro, o estacionamento é caro, a pipoca é cara, pô, tá, essas coisas todas eu posso botar tudo dentro de um grupo só, custos, tá? Então, raciocinem desse jeito, que isso, vocês vão ver como é que isso daí vai dar grandes redações para vocês. Por fim, o último elemento, né, os 4 elementos, problema, bem, causas e o último elemento, a solução, que aí fui eu que imaginei, vai da criatividade de cada um. Exibições populares em agremiações diversas, como clubes, igrejas, né, sindicatos, em suma, lugares grandes que possam fazer exibição de cinema para o povão. Beleza, gente? Então, vamos ver como é que fica o segundo parágrafo de desenvolvimento. Na aula de ontem, que já está no YouTube, a gente viu o primeiro parágrafo de desenvolvimento. O primeiro parágrafo de desenvolvimento trata do primeiro grupo de causas, ou seja, os custos. Agora a gente vai ver, gente, o segundo parágrafo de desenvolvimento, quer dizer, que é o terceiro parágrafo da redação, que vai tratar do quê? Do segundo grupo de causas, concentração geográfica das salas de exibição, certo? Então a gente vai falar disso aqui nesse parágrafo, a concentração nas grandes cidades e a concentração nos bairros ricos. Vamos ver então como é que ficou? Vamos lá. Parágrafo de desenvolvimento número 2, ou seja, terceiro parágrafo da redação. Lembrando, a minha estrutura que eu estou ensinando para vocês prevê apenas 4 frases para o parágrafo de desenvolvimento. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta frase. Com 4 frases, gente, vocês matam o desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento basta ter 4 frases. Que frases são essas? A primeira frase é a frase causa. É aquela que você menciona o grupo de causas que você está tratando. Aqui no caso é o segundo grupo de causas. Beleza? Então vamos lá. O que eu vou falar nessa frase? Em segundo lugar, cabe examinar a questão da localização geográfica das salas de exibição. Por que eu estou falando em segundo lugar? Por quem não viu a aula de ontem, né? No parágrafo de desenvolvimento número 1, eu usei em primeiro lugar, certo? Porque eu estava examinando o primeiro grupo de causas. Aqui, como é o segundo parágrafo de desenvolvimento, obviamente, né? Naturalmente, eu vou tratar do segundo grupo de causas, então eu falo em segundo lugar, tá? Cabe examinar o quê? A questão da localização geográfica das salas de exibição, que é o segundo grupo de causas. Nota, gente, que aqui na primeira frase eu não entro em detalhes, eu não fico mencionando coisinha por coisinha, eu dou só um nome genérico do grupo, que é isso aqui, localização geográfica das salas. É na segunda frase, gente, do parágrafo, que eu vou fazer o quê? A discriminação das causas. Ou seja, eu vou dizer o que eu estou querendo dizer com essa localização geográfica. Então vamos lá. Não apenas as salas se encontram concentradas em grandes centros urbanos, ou seja, em grandes cidades, como nestes elas se localizam preferentemente em shopping centers de bairros de classe média e alta. Ou seja, eu estou dando aqui nessa segunda frase os dois tipos de concentração das salas de cinema, que as salas se encontram concentradas em grandes centros urbanos, ou seja, em grandes cidades, ou seja, não tem pouco cinema no interior, os cinemas estão tudo localizados nas grandes cidades, e também que as salas de cinema se localizam preferentemente em shopping centers e bairros de classe média alta, ou seja, são as duas concentrações das salas que a gente viu. A concentração nas grandes cidades e 2, a concentração nos bairros mais ricos dessas grandes cidades. Beleza? Terceira frase é onde a gente faz o quê? A comprovação, ou seja, a gente usa dados, exemplos, estatísticas, e aqui, gente, vocês podem usar o quê?
dados dos textos motivadores, tá? E é exatamente o que eu faço aqui nessa terceira frase. Eu vou usar um dos textos motivadores, tá? De acordo, de fato, conforme artigo publicado pelo sítio ou pelo portal Cinema Perto de Você, ancine.gov.br, nas últimas 4 décadas ocorreu uma progressiva concentração das salas de cinema em áreas privilegiadas dos grandes centros urbanos brasileiros, das grandes cidades brasileiras. Tá? Então eu estou aqui simplesmente, gente, fazendo um resumo aqui, eu estou reportando a informação que está nos textos motivadores. Estou fazendo isso com as minhas palavras, tá? Não estou copiando os textos motivadores, eu só estou usando um dado que está lá e que é público, que fala que, que, se não me engano, era o 4º texto motivador, que mostra que, de fato, ao longo dos últimos 4 anos, os cinemas vêm se concentrando, nas grandes cidades e nos bairros mais ricos. Beleza? Então, com isso, gente, o que eu fiz? Eu comprovei o que eu estou falando, tá? Comprovação, gente, a gente faz o quê? Com isso aqui, com dado, com estatística. Por fim, a 4ª e última frase do parágrafo, que é uma explicação, ou seja, eu explico de que maneira essas causas que eu estou tratando aqui, ou seja, essa concentração das salas, de que maneira essas causas causam problema. Então, vamos ver como é que eu fiz? Como no mesmo período, ou seja, eu estou me referindo à frase anterior, que eu falei nas últimas 4 décadas, nos últimos 40 anos. Aí eu vou lá. Como no mesmo período ocorreu um crescente êxodo do interior para as grandes cidades, conclui-se que muitos brasileiros que outrora eram servidos por cinemas em suas cidades devem hoje procurar outras formas de lazer nas periferias metropolitanas. O que eu estou dizendo, gente? Que a gente não sabe que nos últimos 40 anos do Brasil houve um êxodo enorme de pessoas do interior, do campo, para grandes cidades, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte? A gente não sabe disso? Muito bem. Naquele texto motivador lá, que eu menciono aqui na terceira frase, fala que tinha mais cinemas no interior e que esses cinemas foram se concentrando nas grandes cidades. Então, gente, olha que coisa terrível. Não só os cinemas nos últimos 40 anos, eles vêm se concentrando nas cidades, como a própria população também, de certa forma, vem se concentrando também nas cidades. Tá entendendo? Quer dizer, tá vindo mais gente para as cidades. Só que os cinemas, eles ficam mais localizados onde? Nos bairros ricos, nos shopping centers, enquanto que muita gente que tem que emigrar, muita gente que sai do campo, que vai para a cidade, esse pessoal fica morando onde? Nas periferias, fora dos centros. Então, eles ficam lá sem ter cinema, ou com pouquíssimos cinemas, tá? Então, é isso que eu estou mostrando aí. Ana Júlia, quando eu colocar, por exemplo, esse site, eu preciso usar esse sinal ou é só um exemplo mesmo? Não, essa normalmente é a forma convencional de você mencionar um site, tá? Kailane, preciso necessariamente escrever dados que comprovem todas as causas ou só dar um exemplo de uma? Bom, aqui no caso, eu usei um dado só, que fala sobre a concentração das salas, em suma, uma pesquisa só, só que essa pesquisa, quer dizer, que é, se não me engano, o 4º texto motivador, ele fala, sim, das duas coisas. Então, sim, respondendo a tua pergunta, o ideal é você ter dados ou ter exemplos, pode ser exemplos também, tá, Kailane? O ideal é você ter dados ou exemplos de cada uma das coisas que você fala, sim, tá entendendo? Porque se você está falando de duas coisas diferentes, dá um dado, dá exemplo para cada um. Eu aqui usei uma pesquisa que já fala das duas coisas, entendeu? Então não teve problema. Muito bem, gente. Com isso nós terminamos a aula de hoje. Vimos como a primeira coisa a fazer, como sempre, examinar os textos motivadores e extrair os 4 elementos essenciais: problema, bem, causas e solução. As causas, o ideal é a gente descobrir 2 grupos de causas. Dentro desses grupos pode ter várias coisas para eu falar. Você vê,
preço, né? Pode ser preço de ingresso, pode ser preço de pipoca, pode ser preço de estacionamento. Beleza? Mas tudo isso é o que? É custos. É um grupo só. Entendeu? Não tem por que eu ficar dividindo essas coisas entendeu? Não, eu trato elas todas juntas. Já que são coisas parecidas, não é tudo custo, não é tudo parecido, então eu trato no mesmo parágrafo. De fato, então, como a gente viu na aula de ontem, a gente tratou os custos altos de ir ao cinema no primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo da redação. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, ou seja, no terceiro parágrafo da redação, que a gente acabou de ver agora, nós tratamos o segundo grupo de causas que trata o quê? Da localização geográfica das salas. Ou seja, e aí são duas coisas que a gente falou nesse parágrafo. As salas estão concentradas nas grandes cidades, em detrimento do interior do país. E 2, as salas estão presentes principalmente nos bairros ricos, em shopping centers, etc. Em detrimento do quê? Da população que vive nas periferias. Com isso, nós terminamos o segundo parágrafo de desenvolvimento do Enem 2019.